Meus caros, vamos começar o último capítulo da apostila, que fala sobre notação científica. Nada mais é que você transformar um número em uma multiplicação de base 10. Então vamos lá para alguns exemplos aqui. Ele pede aqui no primeiro caso para você reescrever esses números aqui como se fosse uma multiplicação de um número de base 10. Quais são os números de base 10 mesmo, pessoal? São os, por exemplo, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4 e assim sucessivamente. Os resultados são 10 elevado a 1, 10, 10 elevado a 2, 100, 10 elevado ao cubo, 1000, 10 elevado à quarta são 10.000 e assim sucessivamente, tá? Então, por exemplo, 3.000, como é que eu posso reescrever ele com a multiplicação de base 10? Posso escrever 3 vezes 1.000. O 700, como é que eu posso reescrever ele com uma multiplicação de base 10? 7 vezes 100. 1.500.000, como é que eu posso escrever ele como uma multiplicação de base 10? 1,5 vezes 1 milhão. Como que eu posso escrever o 24,2 em base 10? Posso escrever como 2,42 vezes 10. Como é que eu posso reescrever o 550 em base 10? É 5,5 vezes 100, ok? E eu posso transformar esses números aqui que eu fiz as multiplicações, 1.000, 100, 1 milhão, 10 e 100, em potência de base 10. 1.000 é igual a 10 ao cubo, 100 é igual a 10 ao quadrado, 1 milhão é igual a 10 à sexta, 10 é igual a 10 a 1 e 100 é igual a 10 ao quadrado. É isso que eu vou fazer aqui nessa segunda parte. Eu vou multiplicar agora substituindo por uma potência de base 10. Então, ó, 3 vezes 1.000 é igual a 3 vezes 10 ao cubo. 7 vezes 700 é igual a 7 vezes 10 ao quadrado. 1,5 vezes 1 milhão é igual a 1,5 vezes 10 à sexta. 2,42 vezes 10 é igual a 2,42 vezes 10 a 1. E 5,5 vezes 100 é igual a 5,5 vezes 10 ao quadrado. Tudo bem? O que a gente pode tirar, pessoal, de conclusão disso aqui? Então, todo número, pessoal, que é maior que 10, eu posso fazer isso, tá? Todo número que é maior que 10, eu posso reescrevê-lo ele com a multiplicação de potência de base 10, ok? Sendo assim, observando a relação entre o expoente de potência 10 e a quantidade de casos deslocados pela vírgula à esquerda, preencho os quadrinhos abaixo. Então, pessoal, o que acontece? Quando eu tenho números maiores do que 10, eu sempre ando com a vírgula para retransformar isso numa potência de base 10 para a esquerda, tudo bem? Então, aqui, ó, eu vou transformar esses números aqui, que são números relativamente altos, em potências de base 10. Todos eles são maiores do que 10, certo? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui 45.300. Vou deslocar a vírgula para a esquerda. Quantas casas? A vírgula está sempre atrás do último número. Então, atrás do zero aqui, ó. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Vou deixar a vírgula, pessoal, entre os dois primeiros números, entre o primeiro e o segundo número. Então, eu vou deixar a vírgula aqui. Então, ficou 4,53 vezes 10 elevado a quantas casas eu andei? 4. Bem? Olha o outro, 680. Vou deixar a vírgula entre o primeiro e o segundo número. Então, eu vou colocar a vírgula está atrás do zero, 1, 2. Vou andar 2 casas. Então, fica 6,8 vezes 10 ao quadrado. 2 milhões. 2, eu vou deixar entre o primeiro e o segundo número e vou andar a quantidade de casas que eu preciso. Ó, tá aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 6 casas, então vai ficar 2 vezes 10 elevado à sexta potência, porque eu andei 6 casas, tá? Agora é 5.370,2. A vírgula está aqui no 2. Que número eu vou colocar? Vou deixar aqui entre os 5 e o 3. Então vai ficar, quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3. Então vai ficar 5,37 vezes 10 ao cubo, porque eu andei 3 casas. E o último aqui para finalizar, pessoal, é 750.000,2. Vou andar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5 casas. Vai ficar 7,5 vezes 10 elevado à quinta potência. Nos casos, mas também temos os casos onde eu tenho números que são menores do que 2. Eles são números pequenos. Eles estão entre 1
e 0. Esses números, quando eles são muito pequenos, eu vou ter que trabalhar com expoentes negativos. Ó, escreva isso como se fosse uma potência de base 10, pessoal. 0,002 é igual ao quê? A 2, que é o último número, que é o número que está aqui, dividido por quantas casas eu vou andar? Agora eu não vou andar mais para esquerda, agora eu vou andar para a direita. Ó. Então eu vou andar 1, 2, 3, parei aqui a vírgula, certo? 3 zeros, 1000. Então vai ficar 0,002 é igual a 2 dividido por 1000. Ou 2 dividido por 10 ao cubo, tá? 0,5. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então é 5 sobre 10, que são uma casa só que eu andei. Ou 5 sobre 10 elevado a 1. C, 0,4. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então vai ficar 4 dividido por 100. Ou 4 dividido por 10 ao quadrado. 0,0006. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 1, 2, 3, 4, 5 casas. Vai ficar 6 dividido por 100 mil. Bem? Ou 6 dividido por 10 à quinta. 0,00072. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 5. Então vai ficar 72 dividido por 100 mil. Ou 72 dividido por 10 à quinta potência. Tudo bem? Então, se eu quiser trazer esse 10 para aqui, pessoal, para cima, quiser transformar numa multiplicação e não numa divisão, o que eu faço, pessoal? Eu só inverto o sinal do nosso expoente em todos os casos aqui. Então, se eu quisesse transformar isso aqui em multiplicação de potência de base 10, eu faria o quê? 2 vezes ele estava embaixo 10 ao cubo, passou para cima 10 a menos 3. Tá? Ele era 10 elevado a 1, passou para cima como 10 elevado a menos 1. Isso aqui é uma propriedade, tá, pessoal? Propriedade de potência. Sempre quando eu transformo o meu denominador em numerador aqui multiplicando, eu tenho que inverter o sinal do expoente, tá? Então, se é positivo, eu vou passar ele para cima negativo, tá? Então, vamos lá. 4 dividido por 10 ao quadrado é igual a 4 vezes 10 a menos 2, tá? E 0,006, que é igual a 6 sobre 10 à quinta, é igual a 6 vezes 10 a menos 5. Isso aqui, se eu quisesse resolver, por exemplo, se eu quiser resolver 10 elevado a menos 3, é igual ao quê? É igual a 1 sobre 10 a 3, tá? É uma propriedade de potência, tá? Quando eu tenho expoente negativo, tudo bem? Então, se eu quero passar o expoente, o meu denominador, o meu expoente aqui para cima, eu troco o sinal dele, ok? O que a gente pode concluir aqui, pessoal? A gente pode concluir que quando eu tenho números que variam entre 0 e 1, ele também pode ser escrito com uma potência de base 10. Só que agora eu já não ando mais com a vírgula para a esquerda, e sim com a vírgula para a direita, que é o nosso caso aqui, ó. Quantas casas eu vou andar para a direita? 1, 2, 3, 4. Ficou 3 vezes 10 a menos 4, tá? Quantas casas eu vou andar agora para a direita? 1, 2, 3, 4, 5. Então ficou 6,5 a 10 a menos 5, tá? E 0,0412 vai ficar 4,12 vezes 10 a menos 3. 0,7, 10 a menos 1. E 0,2 é 2 vezes 10 a menos 2, tá? Então perceba que quando eu tenho números que variam entre 1 e 0, eu tenho expoentes negativos e a vírgula não desloca para a esquerda, sim para a direita. Tudo bem? Então aqui, nessa parte aqui é a definição, tá? Então a definição de potência de base 10 nada mais é do que um número x vezes a base 10 elevado a um n, tá? Sendo que o x, pessoal, ele vai variar entre 1, tá? Ele é um número maior ou igual a 1 e tem que ser menor ou igual a 10, tá? Então vai ser um número que vai variar de 1 até 10, tudo bem? Pode ser 1,2, 1,3, 4, 5, 9,9. Não pode ser o 10, tá? Mas não pode ser 11, por exemplo. E também não pode ser 0, alguma coisa, tá? Então tem que variar entre 1 e o 10, o x. E o n, pessoal, o nosso n aqui, que é o expoente, o n, ele tem que pertencer aos conjuntos dos números inteiros, tá? Então ele pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, mas não pode ser um número com vírgula e também não pode ser uma fração que não resulte em um número inteiro, tudo bem? Então, essa é a variação que a gente tem aqui, tudo bem? E
arredondamento, pessoal, o que é o arredondamento? O arredondamento tem umas regrinhas aqui, pessoal. Se a terceira casa decimal ela for um número menor do que 5, eu arredondo para baixo. Tá? Eu mantenho aquele número ali, tudo bem? Eu deixo ele igual, de certa forma arredondo para baixo. E quando o nosso número da terceira casa decimal for 5 ou um número maior do que 5, eu arredondo para cima a segunda casa decimal, tá? Então vamos lá, ó, um exemplo aqui. 1,235, tá? Eu quero arredondar ele. Vamos olhar o último número, que é a terceira casa decimal. Pessoal, ó, primeira casa decimal, segunda casa decimal, terceira casa decimal, tá? Quarta, quinta e sexta, tá? Então essa aqui é a nossa primeira casa decimal, tudo bem? Então eu vou observar a nossa terceira casa, 5. Na regra, o 5, eu vou arredondar para cima, a segunda casa decimal. Então, esse 23 vai passar a ser 1,24. Então, arredondei para cima. Tudo bem? Agora, outro exemplo aqui, ó, 2,3. Vou até colocar uns 3 aqui também. 2,3423. Terceira casa decimal, o 2, ó. Esse aqui que é o nosso mais importante aqui. O 2 é menor do que 5. Então, eu vou manter a segunda casa decimal com o mesmo número, tá? De certa forma, arredondei para baixo, porque eu excluí esse pedaço aqui. Então, vai ficar 2,34. Mantive o 4, ok? Outro exemplo aqui, pessoal. Vou colocar mais um número aqui. 41,9771. Terceira casa decimal, 7. É maior que 5, então eu vou arredondar para cima a segunda casa decimal, que é o 7, vai ficar 98. Vai ficar 41,98. Tá, pessoal? E esse sinal aqui é o sinal de aproximadamente, porque eu arredondei, tá? Não é o mesmo número, já arredondei esse número, tudo bem? Então, esse aqui é arredondamento. Se o número da terceira casa decimal for menor do que 5, eu mantenho o valor da segunda casa decimal, ou seja, arredondo para baixo. Se o valor da terceira casa decimal for 5 ou maior que 5, eu arredondo a segunda casa decimal para cima. Então, eu subo um número para cima da terceira casa decimal. E para finalizar, a gente tem aqui a explicaçãozinha que a gente já viu lá atrás, pessoal. Ó, para números inteiros maiores ou igual a 10, colocamos a vírgula entre o primeiro e o segundo algarismo da esquerda e o expoente 10 é positivo, sendo igual à quantidade de casas depois da vírgula. Então, pessoal, o que a gente viu lá atrás, por exemplo, ó, eu tenho aqui os 640 mil, eu quero transformar ele numa notação científica, na multiplicação de potência de base 10. O que eu faço? Vou contar quantas casas. Então, a vírgula está atrás da última casa, aqui, 0. Então, vou arredondar, vou trazer ele para lá. Então, vou trazer para onde? Para a esquerda, porque esse número aqui é maior do que 10. Então, ó, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5 e deixei entre o primeiro e o segundo número, tá? Então, ficou 6,4 vezes 10 elevado a 5. Por que 5, pessoal? Porque eu estou trabalhando com um número maior do que 10 e estou deslocando para a esquerda, tudo bem? Quando o número decimal maior ou igual a 10. Quando o número for decimal, pessoal, e ele for maior ou igual a 10. Pode ser também que o número seja decimal, ou seja, tenha vírgula já. Nesse primeiro caso aqui, a vírgula está implícita, porque ela está atrás do último número, mas ela não aparece. Aqui eu tenho a vírgula aparecendo. A ideia é a mesma, pessoal. Se o número for maior que 10, eu vou deslocar. Só que daí eu não vou contar, a vírgula está atrás do último número. Não, ela já vai estar aparente aqui pra gente. Então eu vou contar a partir dela. Quantas casas? 1, 2, 3. Então, eu andei 3 casas. Deixei entre os dois números aqui, ó. O primeiro e o segundo número. E daí, pessoal, a gente tem que mexer aqui nele, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar 10 elevado ao cubo, que eu andei 3 casas, pessoal. E vou arredondar, ó. Perceba que eu arredondei. Qual que é o nosso terceiro caso decimal? 6. Ele é maior do que 5. Então, eu vou arredondar esse 5 aqui da segunda casa para 6. Então, vai ficar 7,36 vezes 10 elevado ao cubo, porque é a quantidade de casas que eu andei, tá? Vou pegar outro exemplo aqui, pessoal. 256,2, certo? Vou transformar ele, então, em potência. A vírgula vai ficar entre o 2 e o 5, certo? Então, vai ficar... Quantas casas vão andar? 1, 2. Então, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, certo? Agora eu vou olhar a terceira casa decimal.
Vou colocar aqui. Então, a terceira casa decimal seria o 2. O 2, por que, professor, que é o 2? Porque se eu deixar a vírgula, vai ficar 2, 5, 6, 2, certo? Se eu trouxer a vírgula para cá. Se eu trouxe a vírgula para cá, a terceira casa decimal ficou sendo 2. O 2 é menor que 5, então eu vou deixar o 56 do mesmo jeito, tá? Então vai ficar 2,56 vezes 10 ao quadrado. Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês, pessoal. 20,045,89. Mais um exemplo, pessoal. Quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4. Tá? Então, vou ser 4. Então, vou multiplicar por 10 a quarta. Tá? Agora, pessoal, o número vai ficar o quê? Vai ficar 2,0045589. Certo? Com esse número. A terceira casa decimal, quanto é? 4. Então, eu deixo igual a nossa segunda casa decimal. Então, vai ficar 2,00 vezes 10 a quarta, tá? Ou nem precisa colocar, já pode colocar 2 vezes 10 a quarta, porque 0, 0 aqui não faz diferença, ok? Vamos para o próximo, que é o último, pessoal, que fala sobre números maiores do que 0 e menores que 1, que é aquele pedacinho que está no intervalo entre 1 e 0, tudo bem? Daí, pessoal, já não ando mais para a esquerda, não vou mais para a esquerda, eu vou para a direita. E o nosso expoente é negativo. Então, vamos lá, ó, um exemplo lá. É 0,00032, certo? Quantas casas eu vou andar para deixar a vírgula aqui entre o último e o penúltimo número? 1, 2, 3, 4. Andei 4 casas, então vai ficar 3,2, certo? Eu vou deixar a vírgula aqui, vezes 10, só que agora não é positivo, porque eu andei para a direita, então vai ficar menos 4. Vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Vai ficar 0,01234, tá? Vou deixar, pessoal, entre os dois primeiros números depois do 0, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, entre o 1 e o 2. Então, vai ficar 1,2, tá? 1,2, vou deixar o 0 aqui. Quantas casas eu andei? 1, 2. Então, vezes 10 a menos 2, tá? Só por que eu não fui até o 3 e o 4 aqui, tá? Porque a regra nos fala que eu tenho que deixar até os dois primeiros números, entre os dois primeiros números, depois dos zeros, tá? Então, como eu só tinha um 0 aqui, eu deixo entre os dois primeiros números depois do 0, tá? Aqui eu deixei entre o 3,2 porque tinha vários zeros, ó, 1, 2, 3, então tinha 3 zeros, tá? Ok? Então, eu deixo a vírgula sempre depois dos dois primeiros números depois do 0, ok? Finalizamos, então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Eu peço que vocês façam os exercícios.